Mudanças na reta final das eleições. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, amigas, amigos? Estamos aí iniciando o nosso conteúdo, finalizando uma semana, um conteúdo especial, que talvez até estenda um pouco mais do que o normal, mas a gente quer falar de eleição. As eleições aqui em Brasília não acontecem, são eleições municipais, mas Brasília vê à distância o que está acontecendo em todos os municípios brasileiros, em especial nas capitais. Por quê? Brasília acaba tendo depois o reflexo do que foi definido em cada uma dessas cidades. Aqui está o poder central, aqui estão os tomadores de decisão nacionais, mas as decisões municipais impactam diretamente em Brasília. E a gente tem um olhar sobre tudo que está acontecendo. E temos muitas coisas a falar nessa antivéspera das eleições municipais que ocorrem neste domingo. Uma visão geral do quadro eleitoral, das mudanças, dos candidatos que subiram, os candidatos que desceram, quem é que está mandando nessa eleição, se os presidentes e ex-presidentes da República têm um fator decisivo e definitivo, mas eu quero puxar inicialmente, Rodolfo, por dois pontos. O primeiro é a eleição de São Paulo. Essa eleição monopolizou as atenções nesse período eleitoral. Parece que o Brasil não tem outro lugar que está tendo eleição, porque todo mundo olha para São Paulo. São Paulo está falando muito alto para o mundo político. São Paulo está mostrando um quadro que pode ainda revelar mais cenários nos próximos 2 anos, com impactos nas eleições de 26. E a gente vai tratar um pouco sobre esse assunto. E um outro dado, que foi demonstrado por uma pesquisa recente, de ontem, do Instituto Quest, que demonstra que pela primeira vez o número de indecisos no Brasil chegou a 4 eleitores em cada 10. Ou seja, 40% do eleitorado ainda não sabe quem vai votar e, pior, admite que decidirá na véspera ou no dia. Portanto, o quadro é indefinido para 40% do eleitorado. Mas há mudanças, e essas mudanças que a gente vai tratar, né, Rodolfo? É isso, né? Quer dizer, o quadro final, aí, a última leitura nessa reta final aí da eleição que vai acontecer no domingo, apresentou mudanças interessantes em diversas capitais do país. E que podem apontar, tem várias leituras aí possíveis, aí, interessantes e importantes para a gente anotar aqui. Partindo de São Paulo, que você mencionou aí na frente, você vê ali, e isso também acontece em outros lugares, um fenômeno interessante que a gente até já abordou em alguns momentos aqui, que é uma certa divisão da direita, uma certa divisão do grupo conservador e que começou a ficar mais forte nesse momento final, inclusive com acusações, se você acompanhar os grupos de direita nas redes sociais, muito grandes. Muitas pessoas, por exemplo, o deputado Nicolas Ferreira, uma delas atacando o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro fez opções que não são à direita, que ele vendeu-se ao sistema, né, usando aí, entre aspas, aí, esse termo que vai sendo usado, e aí isso vai levando essa divisão. Como é que essa divisão se verifica lá em São Paulo? Com a subida do Pablo Marçal. O Bolsonaro lá apoia o Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo do MDB, que é uma figura tida como mais moderada para esses bolsonaristas raiz. E aí, a revelia do Bolsonaro, muitos dos bolsonaristas de São Paulo foram para o Pablo Marçal, fazendo com que o cenário lá em São Paulo seja completamente incerto a essa altura, né? O Guilherme Boulos ali lidera com uma pequena vantagem, mas empatado na margem de erro, segundo a última pesquisa do Datafolha, com o Nunes e o Pablo Marçal, os dois com o mesmo patamar de 24%. Outro lugar onde parece ter havido uma divisão da direita é Belo Horizonte, aonde a coisa chega na reta final com um empate triplo impressionante na última Datafolha, de 21% para 3 candidatos: o prefeito Fouad Noman, o deputado estadual Mauro Tramonte e o deputado estadual Bruno Engler. O que parece ter acontecido lá em Belo Horizonte, Alexandre? Claramente uma divisão da direita. O governador Romeu Zema apoia o Fouad Noman e ele cresceu nessa reta final. O Mauro Tramonte
perdeu 7 pontos e o Bruno Engler cresceu também. Ou seja, são 3 candidatos aí de perfil mais conservador disputando pau a pau a eleição em Belo Horizonte, indicando aí, de fato, aí uma divisão desses votos conservadores. Essa questão da divisão que chama muita atenção. São Paulo demonstrou claramente esse racha da direita. A direita está rachada e por isso que se olha tanto, com tanta atenção para São Paulo. Porque como será a disputa em 26? Nós saímos da disputa, a última eleição presidencial, com a polarização no Brasil praticamente 50-50. A diferença que levou o presidente Lula ao poder foi de 1% ou pouco mais do que isso. Portanto, o Brasil estava dividido na última eleição entre Bolsonaro e Lula. Como chegará em 26? Essa é a grande pergunta. Porque podem ter outros candidatos e talvez Lula e Bolsonaro não mais terão o protagonismo que tiveram. Essa é uma questão que sai dessa eleição. E aí vem para um outro ponto, quando você fala de Minas Gerais, que essa divisão da direita entre conservadores demonstra também um pouco a força dos governadores, porque existe também um posicionamento dos governadores em alguns estados que nessa reta final mudou alguns quadros. Para você ter uma ideia, no Rio Grande do Sul, o atual governador, ele apoiava uma candidata chamada Juliana Brizola, que não tinha ascendência no início da campanha. Hoje ela começa a bater já na segunda colocada. Lembrando que em Porto Alegre você tem um candidato que é o atual prefeito, que é Sebastião Melo, quanto a deputada Maria do Rosário, e estava praticamente definido que o segundo turno seria entre os dois. Agora a Juliana Brizola, que é apoiada pelo governador Eduardo, já não passou, mas chega próximo de Maria do Rosário. Em Minas Gerais, essa característica. Em Goiânia teve essa mudança. A Adriana Corsi, que estava liderando pelo PT, agora houve uma subida de Sandro Mabel, que é apoiado justamente pelo governador Ronaldo Caiado. Tem alguns cenários nacionais que mostram que a força dos governadores está, de alguma maneira, mudando essas questões. Aonde não teve mudança, Rodolfo, que a gente pode falar que está solidificado, ainda que houve também crescimento de algumas partes, é o Rio de Janeiro. Eduardo Paes, o atual prefeito, tende a ser reeleito. No caso também do Recife, parece que ninguém tira, porque eu acho que são 73% ou 74%. Não é isso? É muita coisa. E também lá em Fortaleza, porque aí houve uma mudança em Fortaleza, mas agora com o crescimento de um candidato que também no início da eleição não tinha essa força, e foi justamente a força de um ministro do presidente Lula, que é justamente Camilo Santana, mas não necessariamente do próprio presidente. Aí vem essa questão da gente medir aonde que o presidente, no caso do Lula e no caso do Bolsonaro, estão influindo ou não. Exato, né? Então, você tem aí também, por outro lado, um pouco isso. O PT, até então, não aparecia, o PT do presidente Lula, na liderança em nenhuma capital. E aí, nessa reta final, parece ter surgido de novo a força do presidente e do PT, especialmente no Nordeste, porque agora o PT aparece liderando em 3 capitais do Nordeste: Fortaleza, Natal e Teresina. Não aparecia liderando em nenhuma das 3, o que é de fato um dado interessante. E aí Fortaleza, que você falou, é o único lugar onde as pesquisas apontam um confronto direto possível de segundo turno entre o PT do presidente Lula e o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os 2 candidatos ali que provavelmente irão para o segundo turno são os candidatos desses 2 partidos. Que se falava muito, nós como analistas políticos, antes da eleição começar, que o grande embate seria entre PT e PL. No final das contas, foi reduzido, mas alguns lugares estão mantendo esse embate. É isso aí. E o que então transparece aí também, que a gente precisa anotar como força? Então tem esse crescimento aí do PT na reta final, especialmente no Nordeste, e o PL, que também parece crescer. O PL vinha ali disputando a liderança nas capitais, mas até então
parecia perder para os partidos de centro. Houve um determinado momento que era a liderança do União Brasil, do MDB, do PSD, do Gilberto Kassab, partidos mais de centro, e agora o PL, desconsiderando-se margem de erro, né, ele tem vantagem em 6 das capitais brasileiras. É uma mudança mudança do quadro, do cenário. Agora eu volto àquela questão do início do nosso conteúdo de hoje, que é o dado da Quest. 4 em cada 10 brasileiros ainda não sabem quem vão votar. Claro, a gente está falando de uma pesquisa, é bom ressaltar isso, para a gente concluir com essa informação, que focou nas capitais, tá, Rodolfo? Então nós temos um país com mais de 5 mil municípios. Nós não estamos falando da realidade do que está acontecendo no Brasil de modo geral. Nós estamos focados no que está acontecendo nas capitais do país. É claro que nos municípios a realidade muitas vezes é diferente do que a gente está dizendo e não é menos importante por serem municípios do interior do que as capitais do país. Sem dúvida, quer dizer, esse quadro geral, de fato aí, porque em nem todos os lugares tem pesquisa que a gente consegue ler, a gente só vai realmente conhecer no final da noite de domingo, né? Exatamente isso que eu ia falar agora no nosso encerramento. O resultado mesmo só daqui a pouco, depois de amanhã, no domingo, após a votação ser encerrada e, obviamente, os números começarem a ser divulgados. Mas daqui nós temos que encerrar, porque falando em número, Rodolfo Lago, o nosso reloginho já foi longe. Agradecendo a sua audiência durante toda essa semana. É isso aí. E perguntando a vocês, você que não mora em Brasília, porque aqui não vai ter eleição, mas mora em outros municípios, em quem você vai votar? Comenta aí embaixo, que é legal para nós a gente saber. E deixa aquele convite sempre para você. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até segunda-feira.